Leão, sejam bem-vindos, leoninas, leoninos, ao canal Abertamente Voa. Meu nome é Andréia, para você que é novo por aqui. E vou fazer uma leitura na energia do signo de Leão hoje. Faço leituras semanais para vocês que estão pela primeira vez aqui. E peço então que vocês, se ressoar com vocês e vocês ainda não forem inscritos, se inscrevam no canal. Curtam, comentem, compartilhem se vocês acharem que vai fazer sentido para alguém. Se aparecer o hypar, cliquem aí que me ajuda bastante. E também eu vou deixar na descrição as cartas, tarôs, oráculos que eu uso nas leituras, se alguém tiver interesse em olhar. Peço então que vocês se conectem com a fé de vocês, com a espiritualidade, com aquilo que vocês acreditam, independente da religião, independente de qualquer coisa. E eu peço licença à espiritualidade para me conectar à sua energia e trazer as melhores respostas, conselhos, aquilo que você precisa saber para os próximos dias, para a próxima semana. Vou iniciar a leitura com uma mensagem do Oráculo dos Orixás. Signo de Leão. Oxóssi. Estratégia e fartura. Tenha inteligência e astúcia para analisar o alvo que deseja alcançar. Trace as metas e os caminhos que fará para chegar lá. Atire a sua flecha. Haja com prudência. Às vezes o diálogo pode ser a melhor arma. Aqui a mensagem é para que vocês sejam mais racionais, pensem antes de agir, conversem antes de tomar qualquer atitude que possa ser impulsiva, né? Vou iniciar a leitura com o baralho da Cigana Maria Mulambo, energia do signo de Leão. Mensagens para o signo de Leão. A carta da casa. Talvez essas atitudes aqui da mensagem inicial que vem falando aqui esteja relacionada à família de vocês. Talvez sejam decisões, coisas que vocês precisam decidir, questões familiares. A carta da morte, do caixão, né? Me parece que o término de alguma coisa, de alguma questão familiar. Mais uma, por favor. A carta do trevo. Aqui nós estamos falando de algo passageiro, que foi passageiro na vida de vocês. Que começou e que está para terminar. É alguma coisa que não foi muito duradoura, muito estável, digamos assim. A carta dos ratos, estamos falando de uma situação que foi desgastante, destrutiva, que trouxe muita dor, muito conflito, muito desgaste, que trouxe, inclusive aqui para muitos, pode ter trazido situações de depressão, tristeza e até doenças físicas desenvolvidas aí até pelo próprio sofrimento. A carta da criança. A carta do homem. Aqui, pessoal, eu posso estar falando com muitas pessoas, que podem ser vocês ou alguém que esteve na vida de vocês, que interferiu diretamente na questão de filhos, de crianças. E a leitura fala aqui sobre um fim necessário. Foi uma situação que atingiu aqui diretamente, eu acredito que filhos, porque aqui, junto com a casa, é em casa, é uma situação que aconteceu na casa de vocês, na família de vocês, e que foi extremamente difícil e prejudicial para crianças que convivem com vocês. Atingiu muito as crianças.
Carta do cachorro. Foi uma quebra de confiança aqui. Muito grande. A carta das nuvens. Aqui eu falo com muitas pessoas, leoninas e leoninos, que passaram por uma situação e que vocês não estavam conseguindo enxergar o que estava acontecendo. Vocês viveram uma situação enganosa, onde essa carta das nuvens, ela traz muito essa energia de você, é como se vocês estivessem cegadas diante de uma situação, diante de algo que aconteceu na vida de vocês. E foi uma situação que trouxe muito prejuízo emocional, tanto para vocês quanto para a família de vocês. A carta dos peixes. Muitos aqui podem ter se deixado levar por questões financeiras ou se envolveram com pessoas que tinham interesses financeiros. Pode também ser leoninos e leoninas que tiveram perdas financeiras. Cavaleiro. Realmente aqui nós estamos falando de uma relação passageira. É uma relação passageira que trouxe muito desgaste, que trouxe muita dor, que trouxe muito conflito e que pode ter trazido perdas financeiras, como também pode ter envolvido interesses financeiros. Mas é algo que se não terminou, vai terminar, porque não é algo que tem que ficar, que deve ficar na vida de vocês. É algo bem... É uma pessoa aqui, uma situação muito destrutiva. A carta do coração, podemos estar falando de relacionamentos. Energia de touro, energia de câncer, energia de capricórnio, energia de libra, sagitário. A carta da cegonha. Aqui foi uma situação nova na vida de vocês, que causou muito sofrimento, muito desgaste, muito estresse. A carta do buquê. Uma situação enganosa, que para vocês, aos olhos de vocês, parecia algo muito bonito, parecia ser algo muito profundo, muito bonito. É como se vocês tivessem se deixado levar por uma primeira impressão. Mas a carta do buquê, ela fala muito sobre assim, quando nós estamos falando de relações dentro desse contexto aqui, são coisas superficiais, pessoas superficiais, que valorizam coisas superficiais. E principalmente aqui junto com a carta dos peixes. E a carta dos peixes nesse baralho é a carta do tubarão. Então, bem complicado. Um segredo. Essa pessoa que esteve na vida de vocês, que causou tudo isso, ela guarda um segredo. Alguma coisa que vocês ainda não sabem. Carta do chicote. Sofrimento aqui. Muito sofrimento familiar. Vocês sofrendo bastante com isso. Mais uma. Última, por favor. A raposa. Raposa junto com os ratos. Uma pessoa extremamente manipuladora. É alguém que entrou na vida de vocês, que manipulou situações na vida de vocês,
e trouxe muito sofrimento. Se isso ainda não terminou, vai terminar. Vai terminar, pessoal. Vamos ver com o baralho da Maria Padilha. Signo de Leão. Traições. Aqui aconteceram traições, situações enganosas, situações que levaram vocês a acreditar em coisas que não eram reais. E essas coisas trouxeram muito sofrimento para sua família. Não para você também, com certeza. Trouxeram muito sofrimento para você, mas esse sofrimento não se limitou a vocês. Esse sofrimento se estendeu para dentro da família de vocês. E foi uma coisa que foi extremamente difícil e destrutiva. Espiritualidade maior. Essa situação, ela está sendo derrubada, vencida pela espiritualidade. Aqui, para muitos, pode ser, inclusive, que isso que essa pessoa guarda, esse segredo, essas coisas que estão no oculto, sejam reveladas por força da espiritualidade. Essa situação, ela vai terminar por força espiritual, por justiça espiritual. Casamento. Casamento junto com o coração, junto com o trevo, junto com o chicote. Aqui e aí do lado da espiritualidade. A espiritualidade aqui fazendo justiça numa relação. E essa situação passageira foi algo que interferiu diretamente em um casamento. Parece que as leituras tudo estão meio parecidas. Ó, separação. Foi uma pessoa que surgiu na vida de vocês e causou uma separação. Um afastamento. Mais uma, por favor. Notícias distantes por caminhos distantes. Vocês vão ficar sabendo de algo aqui. Mas não vai ser algo que vocês sabem por essa pessoa ou por pessoas próximas a você. Vai ser por outros meios. Pessoa intermediária. Nós podemos estar falando aqui de pessoas que trabalham com forças espirituais, magia. Essa pessoa que causou tudo isso. Alegrias e comemorações. O afastamento dessa pessoa muda a perspectiva de vida de vocês. Embaraços e nós. E dificuldades. Aqui houve muitas dificuldades e muitos nós que não foram desatados em uma separação por conta dessa situação, tá? É uma situação bem difícil, bem desgastante, que atingiu aqui crianças, pessoas da família. É uma situação que ainda está enrolada, que tem muitos nós para serem desatados. E é uma situação que se não terminou, está próxima do fim. Vamos ver um conselho aqui para o signo de Leão com o tarô das bruxas. Conselho para Leão. Os amantes. O louco. A leitura aqui pede para que você tenha coragem, dê um salto de coragem e saia dessa situação.
É uma decisão necessária. A justiça e a roda do ano. Uma justiça sendo feita aqui para dentro desse casamento, dessa relação. É uma justiça que vem aqui muito forte a partir da próxima semana. A roda do ano mostra que nos próximos meses as coisas vão ser diferentes, as coisas vão começar a mudar. Vocês vão começar a ver as coisas de uma forma diferente. É como se vocês tivessem, a partir dessa situação, como se vocês tivessem criado uma visão de mundo diferente da visão que vocês tinham. E a partir do rompimento disso, vocês passam a olhar as coisas de uma outra forma novamente. É como se vocês virassem uma chave. E a espiritualidade aqui fala muito isso, né? Que é realmente para vocês virarem essa chave. Para vocês darem esse salto de coragem. Então vamos à mensagem final para o signo de Leão. Mensagem final. Vegetal, reino vegetal, vida. Esse é o reino da energia vital, sem a qual não há vida ou movimento. Os fenômenos vitais mais importantes são o crescimento interior, a regeneração, a reprodução e a troca. É válido dizer que sem a luz nada disso aconteceria. Use sua força vital carregada com a luz do bem para crescer espiritualmente e agradeça pelo dom da sua vida e pela possibilidade de evolução. Então aqui essa carta ela traz muito assim a mensagem de que você busque aprender com as coisas que aconteceram, que você busque evoluir espiritualmente, buscar a espiritualidade, que você reconheça as forças espirituais, que você reconheça na natureza, que você olhe para as coisas, para a vida em volta de você e perceba que não existe nada, que nada é por acaso, que nada vive sem luz, que nada vive sem a força espiritual, sem a força da luz, e que você agradeça pela sua vida e pela possibilidade de evoluir. Então é alguma coisa que aconteceu na vida de vocês que foi difícil, que está sendo difícil, mas que aconteceu aqui, é como se fosse um mal necessário para a evolução de vocês. Então busquem aprender com isso que aconteceu. Essa é a mensagem espiritual para vocês, o conselho da espiritualidade. Isso veio para que você cresça, para que você evolua. Então veja por esse lado e busque evoluir espiritualmente, evoluir como pessoa, como ser humano. É isso, pessoal. Se ressoou essa leitura com você, comente aqui para que eu saiba. Espero ter trazido uma palavra que ajude vocês em algo na vida de vocês. Se você achar considerar que essa leitura fará sentido para alguém, compartilhe. Se ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva se fizer sentido para você. Curtam, ativem o sininho das notificações, cliquem em hypar se aparecer para vocês. Muito obrigada pela presença de todos, de todas. Um grande beijo, um ótimo final de semana, uma ótima semana que se inicia semana que vem. Desejo tudo de maravilhoso para vocês e que tudo dê certo e vai dar. Um grande beijo e até a próxima leitura.